Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Enquanto você abre, querido, permita-me lhe dizer que, após concluirmos a série de exposições no Antigo Testamento, no livro de Jonas, hoje nós daremos início a uma série de exposições, agora uma longa série de exposições no Evangelho de Marcos. Veremos o início, a introdução hoje e pelos próximos domingos, provavelmente pelos próximos 40 domingos, estaremos no domingo à noite, abraçados com o Evangelho de Marcos, vendo aquilo que o Senhor tem a falar conosco e a falar por nós, por meio do Evangelho da Palavra. Tenho compartilhado com a igreja o quanto entendo ser esse uma forma excelentemente didática para podermos aprender a Palavra do Senhor, aprender sobre aquilo que o Senhor tem nos revelado, de forma contínua, através de mensagens e exposições. E hoje à noite, então, nós damos início a esta série. Veremos aqui a introdução que tem por título o Evangelho de Jesus Cristo. Leiamos apenas o verso 1 do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra, a qual tem sido o instrumento do Senhor, instrumento primário do Senhor, para por meio do teu Espírito e da ação do teu Filho, salvar vidas, restaurar pessoas, resgatar aqueles que são teus, trazer esperança, admoestação, exortação, ensino e vida por meio daqueles que são cansados por ela. Nós rogamos que o Senhor faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, e assim rogamos que seja desta forma também, através desta série, desta exposição, que o Senhor nos instrua e nos direcione para a tua glória mesmo. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Como conhecer alguém? Como conhecer alguém? Como é possível conhecer alguém? Bem, tem duas formas basicamente de você conhecer alguém, Você pode conhecer alguém de ouvir falar ou de estudar e de pesquisar sobre essa pessoa, E dado a nossa ânsia em mostrar tudo aquilo que nós somos, hoje em dia a coisa mais fácil de descobrir quem é alguém, É só você ir lá no Instagram dela, Ir lá no YouTube ou no Facebook, alguma coisa do tipo, alguma rede social, salvo raríssimas exceções dos heróis que insistem em não ceder a esse negócio chamado rede social. E aí você logo sabe muita coisa acerca da vida desse alguém, Se for um famoso, então, ou minimamente famoso, Porque aí tanto tem a exposição, a autoexposição, quanto a exposição midiática, de um modo geral, Se eu perguntar aqui quem é o Neymar, quem é Roberto Carlos, quer seja o cantor ou o jogador, ou quem é, sei lá, o Fernando Haddad, é possível que todos nós digamos, não, eu conheço, e a gente saiba falar muito acerca dessas pessoas, Porque são pessoas que estão aí na mídia, a gente sabe, e se não souber, é fácil conhecer, É só você sentar, isso acontece muito quando a gente para estudar um personagem da história, Ou da história do Brasil, ou da própria escritura. É só sentar na frente do Google, Ou de um desses aplicativos de inteligência artificial, colocar o nome da pessoa, e logo você vai saber ali, por meio do estudo, da pesquisa. Tem outra forma também de conhecermos alguém, que é através da experiência, Através da vivência, Geralmente quando a gente diz assim, olha, eu conheço fulano de tal desde 1900 não sei quanto. Eu conheço fulano de tal há não sei quantos anos. Aí é um conhecer mais profundo, É um conhecer de conviver. Você não tem um conhecimento apenas teórico de quem é esse alguém, mas você tem experiência de vida com esse alguém, não é verdade? Geralmente a gente diz que conhece alguém assim, quem é um amigo próximo, alguém que você convive há muito tempo, um parente, um colega, um irmão em Cristo com quem você congrega há muitos anos.
E com o Senhor Jesus, irmãos? Como conhecer o Senhor Jesus? Como conhecer a Cristo? Como saber quem Ele é? Como saber qual é o seu propósito de vida, o seu objetivo? Como saber quais foram suas palavras, o seu ensinamento? Como de fato conhecer a Cristo? Sim, porque num país cristão como o nosso, é muito pouco provável que evangelizando quem quer que seja, nos 4 cantos desse país, com algumas raras exceções de povos indígenas, todo mundo vai dizer, não, Jesus, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Jesus. Jesus talvez seja um dos homens mais famosos, mais conhecidos, né? Sobretudo aqui no Ocidente. Mas como de fato conhecer o Senhor Jesus? Talvez seja dessas 2 formas também. Através da palavra de Deus, através da sua palavra, que é o grande manual, né? De quem Ele de fato é o grande manual não só teológico, mas também histórico de quem Ele é. Mas não apenas isso, porque quando a Escritura fala daqueles que conhecem ao Senhor, esse conhecimento não é apenas um conhecimento teórico, filosófico, teológico ou doutrinário. Também é um conhecimento empírico, experiencial. Quando dizemos que conhecemos ao Senhor, é porque conhecemos não somente de ouvir falar, mas porque os nossos olhos viram o Senhor. Nós temos ou tivemos uma experiência com o Senhor. E é interessante porque tanto a experiência quanto o conhecimento teórico tem uma mesma fonte, que é a palavra de Deus. É por isso que essas coisas jamais deveriam se dissociar. Aquele que diz conhecer ao Senhor por ter tido uma experiência de vida nova com Ele, também deveria ser um exímio conhecedor de quem Ele é. E quem Ele é, queridos, não se revela apenas por meio da experiência, do conhecimento experiencial, que é o que muitos tentam fazer, enfatizando apenas isso. Mas também não é apenas através do conhecimento doutrinário e teológico, sem que haja vida real e verdadeira com Ele. Conhecê-lo de forma relacional. O Evangelho de Marcos nos convida a isso, irmãos. Nos convida a conhecermos ao Senhor. Conhecermos o Cristo revelado, o Filho de Deus. Conhecermos o Senhor das nossas vidas, conhecermos o nosso Salvador, aquele que vem de fato para resolver o maior problema da nossa vida, que era a nossa separação de Deus, o maior problema do homem, que é o seu afastamento do Senhor, mas também o Deus que se revela de modo detalhado naquilo que Ele foi, o que Ele falou, suas palavras, sua vida, seu ministério, e também os seus sermões, as suas instruções, os seus mandamentos. É isso que é o Evangelho de Marcos, e é dessa forma que nós iremos caminhar nesta série intitulada Cristianismo Puro e Simples. E nós veremos hoje a introdução desta carta, né, deste Evangelho que leva o nome de Marcos. E por que Marcos, né? Porque é importante ou porque é interessante nós começarmos uma exposição nos evangelhos a partir de Marcos. Talvez uma pergunta lógica, né, e justa seja, por que não Mateus, já que é o primeiro, né? É porque na verdade o primeiro não foi Mateus, o primeiro foi Marcos. É sempre bom lembrar que a Bíblia não está organizada de forma cronológica, tá? Inclusive é interessante isso, se você quiser, se você é daqueles que coleciona a Bíblia, existem, né, vende-se Bíblia em ordem cronológica, inclusive é assim que está lá no título, Bíblia em ordem cronológica. Aí ali você vai ver, inclusive, a ordem com que os textos, muito provavelmente, tá, segundo historiadores e exegetas, foram escritos. E nesse sentido, há certa unanimidade de entender que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Inclusive, há uma compreensão de que os outros 2 evangelhos sinóticos, João não, mas Mateus e Lucas, tiveram como fonte primária o Evangelho de Marcos. Tanto o autor de Mateus quanto o autor de Lucas se utilizaram de Marcos para compor, né, o seu livro, compor o seu próprio Evangelho. Para os irmãos terem uma noção, dos mais de 660 versículos que estão registrados em Marcos, é possível encontrar mais de 600 deles
de modo muito similar nos outros evangelhos, Mateus e Lucas. É por isso, inclusive, que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos, evangelhos similares, que apontam para basicamente a mesma coisa: revelar a pessoa de Cristo, sua obra, vida, ministério, morte e ressurreição, e mostrar o propósito, né, e o caminho do evangelho. Dos três, Marcos é o menor, né, com 16 capítulos. Depois vem Lucas com 24 capítulos e Mateus com 28 capítulos. De fato, ele é o menor, e por ser o menor, não estão aqui muitas das histórias, relatos, milagres que aparecem em Mateus e aparecem também em Lucas. Alguns, ou de modo muito equivocado, ou de modo desonesto, tentam olhar para essas pequenas diferenças como possíveis ou aparentes contradições. Não são. Eu gosto sempre de lembrar que é muito fácil compreender isso. Como é que pode, pastor, três pessoas estar lá narrando e as histórias serem diferentes, as perspectivas, às vezes os personagens, às vezes as falas serem relativamente diferentes? É como pedir que daqui a uma semana, três de vocês descrevam com detalhes como foi o culto no domingo à noite, na noite de hoje. Os relatos serão iguais, queridos? Obviamente que não. É lógico que não. Isso vai alterar até depender do lugar onde você sentou. Isso vai depender do quão concentrado você estava, vai depender do seu conhecimento doutrinário, teológico, acerca da sua interpretação de tudo aqui. É o mesmo que acontece com os evangelhos, não é? E aqui nós temos então o registro feito por Marcos, né? Quando esse evangelho foi escrito, isso é outra coisa complicada, né? De um modo geral, de bater o martelo. Geralmente as datas são espaçadas, mas há uma compreensão entre os teólogos que o evangelho de Marcos, sendo o primeiro a ser escrito, foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo, ou seja, algumas décadas depois, né, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O primeiro evangelho, então, é escrito. Nos quatro evangelhos, irmãos, nós não temos nenhum deles que declare explicitamente quem foi o seu autor, ou quem é o seu autor. Aliás, com exceção dos Salmos, que isso aparece bastante, e das cartas de Paulo, você tem muitos livros na Escritura os quais o autor não se revela. O autor não se revela, né? Por quê? Porque, dentre outros motivos, né? Dentre outras razões, porque é secundário. É secundário. O autor é uma figura coadjuvante naquilo que o próprio Deus quer falar com o povo. A proeminência é do maior personagem da história, que é Deus, que é Jesus Cristo, e não daquele que escreve, né? Então, dentre outros motivos, não era uma preocupação dos autores escrever. Mas depois, com o passar do tempo, ao longo da história, principalmente, queridos, prestem atenção, com a intenção de organizar o cânon e fazer uma diferenciação entre os livros, foi-se necessário, então, dar nomes, né, a os livros. E no caso dos evangelhos em si, acabou ficando ali os nomes dos seus próprios autores, né, daqueles que escreveram o evangelho de um modo geral. E nesse sentido, olhando principalmente para, irmãos, os primeiros historiadores da igreja, alguns deles também considerados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar essa nomenclatura, né? Os pais da igreja. Os pais da igreja são um grupo de irmãos de liderança que viveram especificamente ali no primeiro século, nas primeiras décadas após a morte e ressurreição de Cristo. É a era pós-apostólica, é a era na qual alguns deles ou conviveram com os apóstolos proximamente, ou tiveram algum contato, ou fazem parte da próxima geração. Então a história está muito recente, inclusive muito relativamente fácil de ser registrada, uma vez que uma das fontes históricas nesse período era justamente o boca a boca, era justamente a chamada tradição oral. Lá nas aulas de história você já deve ter ouvido essa expressão, né? A tradição oral, quando histórias, eventos, personagens eram passados de geração para geração, mas através do boca a boca, né? Não necessariamente de uma escrita. Nesse sentido, então, queridos, pais da igreja, né, ou historiadores como Papias, que foi considerado um discípulo de João, Justino Marte, Tertuliano e Clemente de Alexandria, são nomes os quais
bateram o martelo de que, de fato, este evangelho, este primeiro evangelho, foi escrito por um homem chamado João Marcos. João Marcos. E esse João Marcos, ele aparece na Escritura algumas vezes, não com grande proeminência, mas talvez tenha um exemplo ou outro no qual certamente você vai lembrar dele. Ele aparece primeiro como um garoto que cresce entre os discípulos de Jesus. E aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos capítulo 12, e aí mantenha a sua Bíblia em Atos, que a gente vai para outros textos aí também, para você ver como é interessante como esse João Marcos, esse mesmo que escreve o Evangelho, aparece na Escritura, aí como sendo contemporâneo de Jesus e dos apóstolos. Capítulo 12, versos 11 e 12 diz: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, nesse caso em Jerusalém. Maria, mãe de quem? De João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então Marcos ali, jovem, garoto ainda, mas já aos pés de Jesus, na casa dessa mulher chamada Maria, que hospedou Jesus e os apóstolos. No capítulo 12 ainda, verso 25, nós temos Marcos participando da primeira viagem missionária de Paulo. Olha só, capítulo 12, verso 25 de Atos. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, João Marcos. Marcos, então, está nessa primeira viagem missionária de Paulo, mas é também aquele indivíduo, não sei se vocês lembram dessa ocasião, que desiste na primeira viagem, por algum motivo abandona a primeira viagem, né? Cai fora do barco aí dessa missão. No capítulo 13, verso 13, aparece mais uma vez João Marcos, quando Lucas, né, que escreve Atos, diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou e ali voltou para Jerusalém, né? Voltou para a casa de mamãe, muito provavelmente. No capítulo 15, a partir do verso 37, nós temos talvez, tristemente, uma das histórias mais conhecidas que Marcos vai aparecer. Porque acho que se você é crente, você já deve ter ouvido lembrar, já deve ter ouvido falar da prova de que é possível que crentes briguem entre si, viu? Os dois são crentes, mas de vez em quando brigam. Você tem dúvida de quanto um homem chamado Paulo era crente consagrado ao Senhor e outro chamado Barnabé? Brigaram. E brigaram por causa de quem? De Marcos. Porque Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé disse: ele vai. E Paulo: não, vai não. Pulou do barco antes. Jamais. Só queremos gente firme, que queira ficar realmente. Leva, não leva. Marcos vai, Marcos não vai. Cada um seguiu o seu caminho, né? E aí a gente vê a providência de Deus, né? Já era plano do Senhor que Marcos fosse por um caminho, Barnabé fosse por outro, e que Marcos não fosse, não é? E ele aparece também no capítulo 15, a história que eu falei está narrada do verso 37 até o verso 40. Mas olha só que magnífico, né? Como Deus restaura as coisas. Porque depois, Paulo vai recomendar um homem chamado Marcos para a igreja de Colossos. Está em Colossenses capítulo 4, verso 10, ele diz: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha só que bonito, né? Parece que Marcos fez as pazes com Paulo e vice-versa. Outra vez, Paulo vai se referir a Marcos como companheiro de ministério. Olha só que bonito, né? Como alguém pode ser restaurado, né? Como amizades podem ser restauradas, né? Como o modo como nós olhamos um para os outros pode mudar. Esse mesmo Paulo que disse, brigou com Barnabé, porque não queria Marcos, agora é um indivíduo que se volta para Filemon, olha só, e diz assim, Filemon capítulo 1, versos 23 e 24, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Jesus Cristo, Marcos, Aristarco e Demas, meus cooperadores. Paulo agora vai chamar Marcos, aquele que ele não queria na viagem, de seu cooperador. A última referência, ou melhor, a penúltima referência, né, de Paulo, não, talvez a última, de Paulo a Marcos aqui, é a Timóteo. Porque no capítulo 4, dos versos 9 ao 11, Paulo diz assim, procura vir comigo, ou procura vir ao meu encontro, pois Demas, amando o presente mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Parece que Paulo tinha uma cisna de ter gente que está com ele e não está, né?
pula fora da missão e do barco. Nesse caso aqui foi Demas. Ele diz: Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. E veja só, quem ele pede que traga? Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Ele me é útil para o ministério. Não é o foco aqui, mas é interessante pensar, né? Do modo como às vezes é equivocado que a gente julga alguém, né? A gente entende que alguém não presta, que alguém erra, que alguém comete o erro e cola uma placa de inútil a vida toda, né? Não, irmãos, as pessoas mudam. As pessoas se transformam. E o nosso coração tem que estar quebrantado também para entender isso. Paulo percebeu isso. Esse Marcos aqui, que ele está dizendo que é útil ao ministério, é o mesmo Marcos que ele briga com Barnabé porque não queria ele nem perto na viagem, não é? E isso mostra também o amadurecimento desse jovem chamado João Marcos, que passa a ser um obreiro, passa a ser um evangelista, passa a ser alguém que faz parte, né? É um discípulo do Senhor Jesus, nesse período aí apostólico ainda, convivendo com Pedro, convivendo com Paulo, convivendo com Lucas e outros. Muito bem, esse é Marcos, o autor da carta, do livro, do Evangelho, o qual nós iremos navegar aqui pelos próximos domingos. Segundo o historiador, irmãos, Eusébio, Marcos é morto no ano 70 depois de Cristo. E é considerado um dos primeiros mártires da igreja. Morreu porque, segundo diz o relato histórico, na cidade de Alexandria, tinha muita gente se convertendo ao cristianismo. Por quê? Pelo trabalho de Marcos, pregando o evangelho, pregando a palavra. E aí não há consenso se ele foi apedrejado, alguns entendem que ele foi enforcado, mas o que é certo é que foi morto, foi assassinado injustamente, por não ter liberdade de pregar o evangelho. E mais ainda, né? Foi assassinado porque Deus estava fazendo a sua obra por meio da vida desse homem chamado João Marcos, que também foi instrumento do Senhor para escrever, registrar este primeiro evangelho que traria o relato da obra e vida do Senhor Jesus Cristo. E perceba como Deus é gracioso, né, irmãos? Como Deus é magnífico no modo diverso como Ele usa pessoas. Tem gente que quando vai citar o nome dos apóstolos, né, acha que vai acertar começando citando quais são os apóstolos. Eu já vi gente aí dizer, os apóstolos são Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Começa com os evangelistas, né? Não confunda as coisas. Dos 4 evangelistas, apenas 2 foram apóstolos, né? Outros 2 não foram, Lucas e João Marcos. João Marcos não foi apóstolo, não fez parte desse colegiado apostólico. Era muito novo na época, muito provavelmente, mas foi alguém extremamente usado pelo Senhor, que entrou para a história da igreja. E olha só, dentre outras coisas, sendo o primeiro homem a sentar, e com base em seus registros, e diz a história que muito provavelmente, porque ele tem uma proximidade muito grande com Pedro, o apóstolo, que ele compõe esse primeiro evangelho chamado Marcos. Então, vamos adentrar ao primeiro verso, quando ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos então começando, né? Ele começa do começo, ele começa do início, dizendo que isso é o princípio do relato, da história, de quê? Do evangelho. De quem? De Cristo. E quem é esse Cristo? É o Filho de Deus. Não se admire se tivéssemos tempo e disposição da gente virar a noite aqui no conteúdo que existe apenas nesse primeiro verso. Apenas nesse primeiro verso. Princípio do evangelho. Aqui Marcos começa apresentando então a identidade de Jesus, bem como a sua missão. Isso também é, num certo sentido, o resumo do que é todo o evangelho. Todos os 16 capítulos. É uma apresentação da identidade de Jesus, de quem é Jesus, e também da sua missão, do seu propósito, do seu objetivo, que se fosse resumido em uma palavra seria evangelho. Seria evangelho. E nesse sentido, vale aqui uma curiosidade, que essa é a primeira vez na Escritura que aparece a palavra evangelho.
nesse sentido que nós conhecemos hoje. A ideia de boa nova, né, que é a ideia que está por trás também do Evangelho, já estava presente no Antigo Testamento, já havia a promessa, né, daquele que viria trazer as boas novas. Então o conceito geral existia, mas aqui, queridos, no primeiro verso do capítulo 1 de Marcos, é a primeira vez que a palavra Evangelho aparece sendo empregada nesse contexto que nós hoje conhecemos, do que é o Evangelho. Evangelho como sinônimo de mensagem da palavra de Deus, mensagem do Messias enviado, a mensagem de salvação, a mensagem que traz redenção e salvação ao pecador perdido. Essa é a primeira vez que aparece aqui, né? Por mais que ela apareça, né, no Novo Testamento, né, com as suas possibilidades aí, mais de 108 vezes, é aqui que ela aparece a primeira vez. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Que Evangelho é esse que Marcos está dizendo aqui que este é o princípio do Evangelho? Olha, este livro trata do princípio do Evangelho. Falar sobre o Evangelho nos nossos dias é muito difícil, irmãos. Principalmente se você é um crente que tem lutado para se manter fiel à Escritura e à palavra. Porque a palavra Evangelho logo faz-nos lembrar da palavra evangélico. Evangélico. Palavra qual tem causado vergonha nos nossos dias. Eu não sei você, mas quando alguém pergunta com essa palavra, nomenclatura assim, você é evangélico? Eu não consigo responder somente sim, nunca. Nunca somente sim. Porque nos dias de hoje, queridos, nos dias de hoje, desse evangelho raso, barato, fajuto, falso, superficial, açucarado, humanizado, não dá para responder só sim não, senão vão me jogar no mesmo balaio dos evangélicos brasileiros. É preciso dizer, sim, eu sou evangélico, mas olha só, eu sou evangélico, mas eu sou reformado, eu sou evangélico, mas eu sou presbiteriano. Ei, eu sou evangélico, mas eu não creio nisso, nem naquilo outro. Eu sou evangélico, mas, não é? Porque é uma palavra que, infelizmente, querido, por mais que seja rica e preciosa em seu significado bíblico, ela está extremamente desgastada nos nossos dias. Quem é evangélico nos nossos dias, irmãos? Todo mundo, ou quase todo mundo. Houve um tempo no Brasil, talvez quando você era criança, ou quando você era adolescente, né? Os mais novos talvez não alcançaram isso, em que todo mundo que nascesse no Brasil era católico. É tipo flamenguista. Já disse que é católico, já disse que é flamenguista, né? Nasce, não tem religião nenhuma, é católico, não é? Isso tem mudado, sabiam? Vocês sabiam que isso tem mudado? Porque hoje em dia muitos nascem e muitos, ao serem perguntados, sendo questionados que religião ele tem, mesmo que ele não tenha nenhuma, ele diz que é o quê? Evangélico. Ele diz que ele é evangélico. Já existe, queridos, como dado do IBGE, os evangélicos não praticantes. Sabiam disso? Já existe, e é um número gigantesco. É um indivíduo que ele se considera um cristão, mas ele, para deixar claro que ele não é católico, né? Ele não é católico, mas ele é o que então? Ele é evangélico. Ele é evangélico. E esse mesmo evangélico é o que trai a esposa, é o que é desonesto no trabalho, é o que não nasceu de novo, a vida é torta, é um ímpio, nunca conheceu o evangelho, nem muito menos o Senhor do evangelho, mas ele diz que é evangélico. Mas o evangelho apresentado na Escritura, o evangelho que Marcos aqui está se referindo, que tem como tradução, né, a boa nova, a boa notícia, a boa nova de salvação, não é o evangelho dos homens, não é o evangelho da autoajuda, não é o evangelho da prosperidade. Esse evangelho apresentado pelo Senhor Jesus não é um evangelho centrado no homem, é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho do Senhor. Por isso o texto continua dizendo, Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo. É interessante ver Marcos aqui enfatizando a ideia de que esse é Jesus, o Cristo,
o enviado, o Messias, o escolhido. Esse a quem eu irei revelar por meio dessa história, é aquele que veio trazer a boa nova de salvação. A mensagem, queridos, que se expande aqui quando Marcos diz Evangelho de Jesus Cristo, é uma mensagem direta aos judeus incrédulos, que até hoje esperam o Messias. Esses judeus que os crentes idolatram, chamando a cidade santa de Israel, e vai para lá, e esse misticismo todo. É o povo que continua chamando esse Cristo aqui de charlatão, e esperando o Messias. E o que Marcos diz, não, o Messias veio. Eis aqui a revelação do Evangelho de quem? De Jesus, o Cristo. Quando ele diz esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem é: as profecias se cumpriram. As profecias se cumpriram, ele veio, ele se encarnou. A promessa de Deus, o Messias, o escolhido, o enviado, o sacerdote, o rei, ele veio. Ele esteve conosco. Ele é Jesus, ele é o Cristo. Mas não apenas isso, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. É impressionante, queridos, perceber como as palavras são tão poucas, introdutórias em apenas um verso, mas tão carregadas de significado, de ensinamento, de doutrina, de verdade. Esse é o Evangelho no qual o mundo está carente, irmãos. Este é o Evangelho no qual o nosso país está carente. Esse é o Evangelho no qual igrejas que se dizem evangélicas e evangélicos precisam realmente conhecer. O Evangelho do Cristo que veio para salvar aquilo que está perdido. O Messias prometido, o Filho de Deus que veio para resgatar o pecador, que veio para trazer uma boa nova, uma boa notícia, porque as notícias são muito ruins. As notícias são tenebrosas. E a notícia é: o homem sem Deus caminha para a morte, para o inferno, para a condenação eterna. Isso é o Evangelho, queridos, puro e simples. Eu lembro que, certa ocasião, eu estava na aula de hermenêutica no seminário, e o professor estava falando sobre canonicidade e inspiração das Escrituras. E é um tema difícil, um tanto espinhoso, entra por questões que, se você não tiver cuidado, você começa a duvidar, etc. e tal. E eu lembro que, acho que ele olhou para a sala assim, e viu aquela classe de jovens, iniciantes, alunos, no primeiro semestre do seminário, todo mundo aterrorizado, com aquela cara de paisagem. Sabe aquela cara de paisagem que o aluno faz quando o professor está falando um negócio e ele não tem a mínima noção do que o professor está falando? O professor consegue perceber isso, Quem é professor ele sabe disso, E estava a classe, aquela cara de paisagem, alguns desesperados, e ele pausou a aula e ele deu uma pastoral que eu não esqueci mais. Ele disse assim: olha só, eu preciso admitir a vocês que a Bíblia tem textos muito difíceis de compreender. A Bíblia tem pontos doutrinários extremamente complexos, que é preciso muito tempo, horas de estudo. É preciso sentar e gastar muito tempo estudando e compreendendo temas os quais foram debatidos na história da igreja por séculos e séculos. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: se vocês não conseguirem compreender nada disso, se vocês não tiverem tempo, nem sabedoria, nem conhecimento para alcançar tamanha erudição, o puro e simples Evangelho é compreensível a todos, é acessível a todos. A mensagem do Evangelho é pura e simples. O Evangelho é sobre o homem-Deus, que veio ao mundo trazer uma boa notícia, diante da notícia ruim, instaurada sobre todos os homens. Todos pecaram, são injustos, estão distantes do Senhor, estão mortos em seus delitos e pecados, e carecem da graça de Deus, da salvação de Deus, que se incorporou por meio de Cristo Jesus. É a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. É esse o Cristo apresentado, queridos, por João Marcos,
quando nos diz que este então é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o seu Filho. Eu gostaria de fazer com que os irmãos olhassem para esse texto, pensando em aplicações práticas as quais nós podemos trazer para as nossas vidas. Esse texto nos mostra, irmãos, que nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que cumpre as suas promessas. Hoje nós cremos no Cristo que foi esperado por décadas, irmãos. Já pararam para pensar nisso? Hoje nós temos conhecimento, com base em relatos e fatos, de uma escritura completa, de um cânon fechado, do Messias, o qual centenas, milhares morreram esperando que ele viesse. Ele veio. Ele veio. Esse é o Deus que cumpre as suas promessas, cumprindo a sua maior promessa, da vinda do Messias, aquele que viria para purificar os homens de seus pecados. Esse texto nos mostra que o Evangelho, então, é esta boa notícia. O Evangelho não é, irmãos, um conjunto de conselhos, os quais nós temos a opção de segui-los ou não. O Evangelho não é, queridos, também um conjunto de regras e leis, os quais nós devemos seguir. E eu queria enfatizar isso aqui, porque às vezes eu tenho a impressão que intimamente, muitas vezes nós podemos ter essa ideia de que ser crente, ser evangélico, seguir a Cristo é seguir um conjunto de regras e de leis. Coisa, queridos, que faziam os fariseus, que faziam os escribas, e faziam muito bem, inclusive, os quais foram chamados de sepulcros caiados pelo Senhor. Porque por mais que o Evangelho exija de nós mudança, o Evangelho não é sobre cumprir regras, o Evangelho não é sobre cumprir leis, obedecer parâmetros. Até porque qualquer um que já tentou fazer isso e fazer de modo exímio, percebe que não conseguimos, não somos capazes, somos falhos, não temos capacidade de cumprir a lei, de cumprir a instrução do Senhor, de obedecer e seguir os seus passos sempre, vacilamos. É por isso que o Evangelho não é sobre isso. Se assim fosse, a nossa salvação dependeria disso. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas dependeria disso, mas não depende. Depende de Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de Deus, irmãos, é sobre essa obra total e completa, acabada pelo Senhor e sustentada somente por Ele. É por isso que neste sentido, irmãos, é importante enfatizar e sobretudo nos nossos dias, gritar se preciso for, neste meio evangélico, que é Cristo o centro do Evangelho. O Evangelho não é sobre uma filosofia, não é sobre uma ideia. O Evangelho não é sobre pessoas, não é sobre conceitos humanos, mas é sobre um homem, é sobre uma pessoa, é sobre Cristo, é o Cristo revelado. E nesse sentido, sendo somente Cristo o centro, não deveria haver espaço para nada mais. Para nada mais. E é importante enfatizar isso, irmãos, mesmo para crentes. Porque um dos motivos pelos quais existem tantas brigas, discórdias, desavenças e partidarismo dentro das igrejas, é porque as pessoas ou querem estar no centro, ou querem colocar seus preferidos no centro. Assim como eu estava fazendo a igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, lembram? Estavam colocando outros no centro, no trono, o qual deveria ser ocupado somente por Cristo, somente pelo Senhor. Nesse sentido, queridos, isso nos faz lembrar que só Ele é o dono da igreja. A igreja não tem donos, a igreja não tem dominadores, a igreja não tem presidentes, a igreja não tem reis, a igreja tem apenas um Senhor, que é Cristo, o Senhor da igreja. E nesse sentido, irmãos, isso também deve servir de consolo para nós,
que muitas vezes nos incomodamos, nos revoltamos e até nos iramos com a ira santa diante do que estão fazendo com a igreja de Deus. Nós precisamos lembrar, queridos, que essa igreja é do Senhor, pertence a Ele, e é Ele quem tem cuidado, Ele continua cuidando. Ele não divide o seu trono com ninguém, Ele não divide o seu cetro de rei com ninguém, e Ele continua reinando e cuidando da igreja. Por que é importante enfatizar isso, querido? Sobretudo para você, que faz parte desse grupo que tem se esforçado pela pureza e fidelidade da sua vida e da igreja. Muitas vezes a nossa preocupação é exacerbada. Muitas vezes a nossa preocupação é exagerada. É antibíblica. A gente fala e prega de um Deus que é soberano sobre tudo e todos, mas nos comportamos como se a fidelidade e pureza da igreja dependesse de nós, da nossa defesa do evangelho, da igreja, das doutrinas. Ah, queridos, nós somos meros contribuintes nisso. Quem cuida da igreja é o Senhor. Quem preserva para que a doutrina continue pura e sendo pregada é Deus. E Ele não depende de nós para isso. Ele nos usa para isso, não tenho dúvida disso. Mas Ele não depende de nós para isso. A pureza da igreja, a fidelidade dos seus servos e a fidelidade da igreja de Cristo, da nossa denominação, desta igreja, não depende de nós, não depende do pastor, não depende dos presbíteros, não depende da nossa pregação, nem do nosso ensino. Depende do Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele quem cuida dela, irmãos. É por isso que em muitos casos, em muitos sentidos, e eu tenho dito isso em primeiro lugar a mim mesmo e a outros irmãos, que nós precisamos descansar em Deus. Às vezes agimos atordoados, perturbados. Olha só o que está acontecendo, olha o que fulano está agindo, olha como o pastor tal fez, olha o que a igreja está fazendo, olha o caminho que está seguindo. E muitas vezes, queridos, não trata-se de um incômodo superficial de algo que pode ser feito, mas trata-se de uma angústia descabida. O Senhor é o Senhor da igreja. Aqueles que são infiéis irão mergulhar em suas infidelidades, sairão porque nunca foram dos nossos. Mas o remanescente fiel de Deus permanecerá, queridos. Deus irá preservar aqueles que são seus. Estes, o inimigo, o mundo, Satanás, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os falsos profetas, não poderão alcançar. Estes são aqueles que serão encontrados com suas vestiduras brancas. E é o Senhor quem preserva. Aquele que chama é aquele que mantém, é aquele que preserva. Ah, esse texto também nos lembra sobre isso, porque essa é a mensagem do Evangelho, do Senhor do Evangelho, daquele que é o Senhor da igreja, daquele que é o Senhor do seu povo. Irmãos, esse é o Cristo que continua cuidando de nós. Ele continua sendo o supremo pastor, narrado através da belíssima poesia do Salmo 23. Ele continua sendo esse pastor, que cuida do seu rebanho, que cuida da sua igreja, que cuida daqueles que são seus. Por fim, queridos, já que estamos no início do Evangelho de Marcos, e já que Marcos fala sobre o princípio, sobre o início, princípio do Evangelho, é muito interessante porque esta palavra tem relação direta com o próprio Evangelho. Porque Cristo é aquele que oferece novos recomeços. A mensagem do Evangelho é a mensagem da oportunidade que temos, dada pelo Senhor, de nascermos de novo, de sermos novas criaturas. Nessa noite, por meio do Evangelho, o Senhor quer te dar um novo recomeço. Um novo recomeço. Se você está em pecado, vivendo em pecado, distante do Senhor, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, mesmo sendo crente, tem vacilado, o Evangelho da Escritura é o Evangelho que te oferece recomeço. Se arrependa dos seus pecados, confesse-os ao Senhor, abandone e rogue ao Senhor, para que hoje seja o início de um novo tempo, de uma nova era. Se você é crente, mas está distante do Senhor, triste, desanimado, angustiado, hoje é o tempo de recomeço. É o tempo no qual esse mesmo Cristo, o Filho de Deus, oferece-nos uma nova chance. Ele é aquele que renova a nossa esperança.
é aquele que faz com que nós abandonemos as mágoas e os traumas do passado. É triste, queridos, como muitas vezes nós, enquanto crentes, nos apegamos a mágoas, a angústias, a tristezas e a traumas do passado, e fazendo com que a nossa vida parece que se resuma a isso. O Evangelho é sobre abandonar tudo aquilo que nos prende a termos uma vida livre em Cristo Jesus, para experimentarmos uma paz que excede todo entendimento. O Evangelho é sobre isso. Este é o lugar de, no altar do Senhor, você colocar diante dele não apenas os seus pecados, mas as mágoas, os traumas e os sofrimentos de coisas que aconteceram no passado que te trazem angústia, dor, lamento. Talvez você tenha chegado aqui cansado, desanimado. Esses dias eu conversava com uma pessoa crente, e junto orávamos e chorávamos, dizendo o quanto seria bom que o Senhor voltasse logo. Voltasse hoje, voltasse amanhã. Porque muitas vezes nos vemos cansados, queridos. E sobretudo se você tem sido um crente que tem tentado lutar contra o pecado, você sabe o quanto isso cansa muitas vezes. Muitas vezes nos vemos cansados, sobrecarregados. Mas pode ser que não seja o tempo de você estar com o Senhor. Pode ser que Ele queira um pouco mais aqui. Ele te oferece descanso. Ele te oferece renovo. Ele te oferece ânimo. Ele te oferece fôlego para não desistir, para continuar caminhando, para continuar lutando, na certeza de que Ele é esse pastor que nos resgata, mesmo quando nos perdemos por caminhos distantes e tortuosos. Ele nos traz de volta, Ele nos renova e Ele oferece novos recomeços para as nossas vidas. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor é esse Deus fiel que tem sido gracioso e bondoso para conosco, apesar de nós, Deus. Ó Deus, que graça é essa, que amor é este, que nos alcança, que nos renova. Rogamos, Deus, que o Senhor faça a Tua obra, Deus, na Tua igreja, nos corações e nas vidas daqueles que precisam serem transformados pelo Senhor. Deus, dá-nos a graça, Deus, de sempre recomeçarmos, de sempre e constantemente consagrarmos as nossas vidas ao Senhor e no Teu altar. Rogamos que este Evangelho, Deus, continue transformando e mudando as nossas vidas para a Tua glória mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém.